Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 16. Assim está escrito: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui estamos diante de um conselho profundo de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo que recebeu as orientações com relação à fé através de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd, duas mulheres de fibra, de fé, que tiveram cuidado de orientar Timóteo no caminho do Senhor. E quando Paulo o encontrou pela primeira vez, ficou encantado com aquele jovem e discerniu nele que Deus tinha planos e propósitos para a sua vida, e Paulo então trouxe Timóteo para perto de si e passou então a orientá-lo, a instruí-lo, a viver a vida de fé e comunhão com Deus e demonstrar diante de Timóteo o ensino que ele fazia, que ele praticava diante daquelas pessoas. Então, Timóteo foi bem encaminhado em casa pela sua mãe e pela sua avó, e também quando chega lá, o apóstolo Paulo o leva para junto de si, e não podia ter acontecido coisa melhor a Timóteo do que Deus uni-lo a Paulo para que ele recebesse de Deus, através de Paulo, todo o ensinamento que fosse solidificar e confirmar aqueles fundamentos que já tinham sido estabelecidos no seu coração, desde a sua meninice, desde pequeno, desde novo. Ele foi instruído e ensinado na palavra de Deus. E isto concorda com o que diz Salomão em Provérbios, no capítulo 22, o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, observamos aqui, Timóteo teve este cuidado da sua mãe, da sua avó, e depois do apóstolo Paulo, e, portanto, ele foi bem encaminhado. Não encontramos nenhum desvio na vida de Timóteo, algo que depusesse contra ele, contra a sua vida, o seu testemunho, o seu comportamento. Não. A palavra de Deus nos afirma que todos davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Então ele era, quando começou com Paulo, um jovem querido, amado, e um exemplo já na sua juventude da sua seriedade e do seu cumprimento em servir à vontade do Senhor. Então ele estava decidido a este ponto. Então, às vezes as pessoas dizem: não precisa ensinar, vai chegar o tempo, deixa por agora. E às vezes passa o tempo, e quando a pessoa quer orientar, ensinar, estabelecer os princípios, os fundamentos da fé, aí já é tarde demais. Porque aqueles que mais se solidificaram em Deus, os fundamentos foram colocados no coração deles quando ainda criança. Alguém responsabilizou-se por eles para instruí-los e ministrar-lhes a palavra de Deus. E, portanto, eles vieram tendo o seu desenvolvimento, o seu crescimento e aperfeiçoamento dentro do propósito e da vontade de Deus, e quando chega à idade adulta, é alguém que pode ser um referencial de vida com Deus, de comunhão, submissão, de obediência e de responsabilidade diante daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então aqui estava Timóteo, este Timóteo amado, que Paulo chamou meu filho na fé. Não foi Paulo que gerou, que ganhou Timóteo para Jesus. Quando Paulo o conheceu, ele já estava servindo a Jesus. Mas
Paulo teve tanta afinidade com ele que o colocou como sendo seu filho na fé. E o cuidado de Paulo para com Timóteo era um cuidado profundo, verdadeiro, sem segundas intenções. O objetivo era de formar cada vez mais o caráter de Cristo em Timóteo e mostrar a ele como deve ser a sua conduta de um servo de Deus. E aqui neste versículo ele dá um conselho duplo, para que Timóteo tenha um cuidado duplo na sua vida e que nós também precisamos hoje refletir e aprender sobre isto. Nós encontramos Paulo dizendo a ele o seguinte: tem cuidado de ti mesmo. Então ele precisava olhar primeiro para si e ter cuidado. Cuidado por quê? Cuidado para não transgredir a doutrina, cuidado para não falhar diante da presença de Deus, cuidado para não se tornar um mau testemunho. Todas as oportunidades que nós podemos pensar sobre ter cuidado de ti mesmo é manter-se com uma conduta ilibada, com uma vida exemplar e com palavras que concordem com a sua vivência pessoal. Então, o que Timóteo dissesse não deveria ser diferente daquilo que ele vivia. Por isso, o cuidado de Paulo em orientar e aconselhar. Tem cuidado de ti mesmo. Quer dizer, não podia descuidar, não pode faltar a vigilância, a prudência. Se faltar estas coisas, o cuidado ele fica disperso e algumas coisas contrárias poderão sim acontecer. Mas quando tem esta orientação e isto fica gravado no coração, o que Paulo disse é: tem cuidado de ti mesmo. Primeiro, tem cuidado de ti. De que maneira ele precisava ter cuidado? Ele deveria, então, ler a palavra de Deus, ele deveria meditar, ele deveria ensinar, ele deveria praticar essa palavra. Este cuidado de que nos fala aqui é esse que nós devemos ter com a nossa vida e com a palavra de Deus na nossa vida. Então ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é o ensino, é a orientação, é abrir a palavra de Deus e dar a conhecer o que nela está registrado. Quando Paulo chega diante dele e diz: tem cuidado de ti e da doutrina, é que tanto a doutrina, o ensino, quanto o próprio Timóteo, eles deveriam estar em harmonia. Não podia haver diferença entre o que ele ensinava, o que ele instruía e o que ele vivia. Por quê? Porque as pessoas que vão receber o ensino, eles estão ali com os ouvidos atentos para ouvir o que está sendo ensinado, mas estão com os olhos bem abertos para olhar quem está ensinando, se na verdade aquele ensino tem correspondência na vida daquela pessoa. Então é esta a razão porque Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E versículos anteriores, aqui nos versículos 12 e 13, Paulo deixou escrito o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Embora, Timóteo, você sendo novo, você já tem maturidade, você já adquiriu crescimento espiritual e amadurecimento em Deus, portanto, ninguém despreze a tua mocidade. Mas você, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Torna-te modelo, torna-te imitável. Como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando ele diz isso a Timóteo, ele está incutindo no coração de Timóteo isto. Ele precisa tornar-se um exemplo, um modelo, um referencial a quem alguém vai olhar, vai ver e vai imitá-lo no Senhor Jesus. Agora, em que áreas Paulo
aconselhou Timóteo a ser exemplo. Pelo menos aqui nós vemos em 5 áreas. Primeiro, ele diz o seguinte: seu exemplo dos fiéis na palavra. Olha que ele aqui está dizendo, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina, quer dizer, da palavra. Então, em primeiro lugar, tem que ser o exemplo na palavra. A palavra de Deus na boca de Timóteo tem que ser fiel, tem que ser verdadeira. Não pode ser de modo diferente. Tem que ser como ela é naturalmente. Então, o primeiro ponto que Paulo coloca diante dele é ser o exemplo dos fiéis na palavra. Segundo, ser o exemplo dos fiéis no trato. No trato aqui fala no relacionamento, no comportamento, entre as pessoas. Por isso que ele diz, tem que cuidar de ti e da doutrina, porque este cuidado vai ser útil para aquelas pessoas que haverão de ouvi-lo e de ouvir da boca dele a doutrina, a palavra de Deus, viva e poderosa, mas que precisarão também ver a vida dele na correspondência do que diz a palavra. Então, em primeiro lugar, ele tem que ser um modelo, um exemplo na palavra. Segundo, ele tem que ser um exemplo no trato, no cuidado, no comportamento, no relacionamento. Terceiro, ele tem que ser um exemplo no amor. Caridade aqui é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então, ele deveria transbordar este amor de Deus na sua vida, sabendo que o amor de Deus nos foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o que está escrito em Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Timóteo precisava ser o exemplo também no amor, na caridade. Terceiro ponto. Quarto, ele deveria ser exemplo também no espírito. Espírito fala das coisas ligadas a Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, aquela proximidade com Deus. Isso é útil para o fortalecimento e para o crescimento espiritual. Então, Paulo está dizendo aqui que Timóteo precisa ser também exemplo no espírito. Quarto, ele precisava ser exemplo na fé. A fé de Timóteo deveria ser uma fé preciosa, uma fé viva, vibrante, ativa, operosa, não uma fé morta, mas uma fé dinâmica. E as pessoas precisavam ver nele e encontrar ali um jovem, um homem de fé. E pela fé, maneira como ele vivia esta fé, deveria tornar-se exemplo para os demais. E por fim, em quinto lugar, ele deveria ser exemplo na pureza. Não deveria haver na vida de Timóteo nenhuma impureza, nenhuma mancha, nenhuma corrupção, nenhuma mentira, nenhum engano, nada disso. A vida dele, as mãos dele, as palavras dele, tudo nele tinha que identificar que ele estava vivendo e praticando uma vida de pureza diante do Senhor. E aqui nós vemos então 5 áreas em que Paulo disse que Timóteo não deveria se descuidar, mas ser o modelo. E diz o seguinte: e para que isto continue acontecendo, você deve continuar a ler, a exortar e a ensinar, e não desprezar o dom de Deus que havia na vida dele. É através do dom de Deus na nossa vida que nós conseguimos realizar a obra que Deus requer de cada um de nós. E então ele vem neste versículo 16, e diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando ele falou sobre a fé de Timóteo ao princípio, lá em 2 Timóteo 3, 1 Timóteo 3 e 2 Timóteo 3, de 10 a 12, está escrito assim:
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Tudo isso era que Paulo vivia diante de Timóteo. E ele diz, você tem seguido isto, você tem visto a mim como exemplo, como modelo a ser seguido. Perseguições, aflições, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então nós encontramos que ele diz aqui, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a meninice, desde novinho, sua mãe e sua avó teve o cuidado de incutir nele a palavra de Deus. Agora, quando ele já está um jovem, amadurecido, e em fase de crescimento, tanto físico quanto espiritual, e no ministério também, Paulo agora é aquele que vai monitorá-lo, é aquele que vai colocar-se como exemplo e dar conselhos a Timóteo. Então ele diz, tem cuidado de ti mesmo, primeiro ponto. É preciso ter cuidado cada um de nós mesmos. Timóteo precisava ter cuidado dele. Segundo, Timóteo precisava ter cuidado da doutrina. Ele não podia transgredir a doutrina, falhar, manipular, ensinar de maneira errada as coisas de Deus. Não, ele precisava ter cuidado. A doutrina é o fundamento, é o ensino, é a segurança, é o que mantém a pessoa em Cristo, firme, fundamentada e fortalecida. Então ele precisava ter cuidado dessas duas coisas, o cuidado de si e o cuidado da doutrina. E Paulo aconselha, persevera nestas coisas. Como que diz, não te descuide, Timóteo, do cuidado com você mesmo e com o ensinamento que você transmite. Uma vez que você foi chamado para ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, na fé, na pureza e no espírito. Estas 5 áreas em que ele deveria tornar-se exemplo. E agora então, ao perseverar nestas coisas, conforme Paulo disse, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, na doutrina, como um conjunto, ele deveria perseverar. Por quê? Porque à medida em que ele ia perseverando, permanecendo, dia a dia, continuando com aquele cuidado para consigo e para com a doutrina, aquilo seria necessário, e Paulo disse, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Então veja, tanto ele precisava perseverar para manter-se firmado em Deus e salvar a si mesmo, ou seja, não se deixar levar por um caminho estranho, como também aqueles que lhe ouviriam, eles também estariam salvos mediante a palavra de Deus, protegidos e firmados numa fé sem mistura, sem engano, uma fé verdadeira. Então, o conselho que Paulo deu a Timóteo, este conselho é útil hoje para mim e para você. Nós dependemos deste cuidado duplo, porque nós encontramos por este mundo afora quantas pessoas, quantos ditos cristãos que, na verdade, eles não são exemplos dignos de ser imitados. Eles não têm comprometimento com a palavra de Deus e, portanto, eles vivem de qualquer maneira e, às vezes, querem fazer valer o ensino, a doutrina da palavra de Deus. E outros já abrem mão e não querem a doutrina como ela é, mas, pelo contrário, a substitui para ouvir outras coisas que não vá exigir nada deles. Porque a doutrina exige da nossa parte a nossa correspondência.
o ensino que recebemos, qual é a nossa reação diante dele? É de receber aquele ensino, de permitir que ele entre ao nosso coração e procurar a cada dia praticar aquele ensinamento que nós recebemos, porque ele será útil para o nosso amadurecimento, para afinar o nosso discernimento espiritual e nos manter firmados em Deus. Então, o que Paulo estava pedindo a Timóteo era isto: tem cuidado de ti mesmo, em primeiro lugar. Segundo, tem cuidado da doutrina. Terceiro, persevera nestas coisas. E quarto, fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Agora, uma pergunta: você tem tido cuidado de ti mesmo, do seu comportamento, do seu procedimento, da sua palavra, dos seus relacionamentos? Alguém pode olhar para você e tê-lo como um exemplo, como um modelo, um servo de Deus, uma serva de Deus, um exemplo para os fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza? Timóteo foi este jovem exemplar. Ele teve cuidado de si. Você tem tido cuidado com a doutrina, a palavra de Deus, para mantê-la como ela é, sem manipulá-la, sem tirar, sem acrescentar, sem misturar, mas dizê-la na integridade do que ela diz? Este foi o conselho de Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera. É preciso nós continuarmos praticando aquilo que ensinamos aos outros, nós também temos que praticar. Porque perseverando neste cuidado, neste ensino, nós vamos salvar a nós mesmos e tanto aqueles que nos ouvem. Eles não vão ficar descréditos ou incrédulos diante do ensino que estamos ministrando, mas com a vida totalmente errada em relação ao que estamos ensinando. Não, por isso é preciso que haja um casamento, uma harmonia, uma união entre a doutrina e o meu comportamento, a minha condição de vida. Ela deve estar aliada com a palavra de Deus. Então esta é a reflexão. Pensa sobre isto hoje. Você tem agido desta forma ou tem havido diferença entre a sua vida e a doutrina? Se houver esta diferença, qualquer que seja ela, o seu ensino não será eficiente. Você não será um modelo capaz de que as pessoas possam imitá-lo. Mas o que Paulo disse a Timóteo é que ele fosse um exemplo em tudo, e principalmente em ter cuidado com a doutrina. Zelar pela boa doutrina. Falar o que convém, a sã doutrina. O ensino sadio, que vai produzir vida, vai operar transformação, vai operar crescimento e amadurecimento espiritual na vida de quem quer que seja. Então, que sigamos por este caminho, por esta orientação que Paulo deu a Timóteo. Hoje esta orientação é para mim, é para você, é para cada um de nós. Vamos então nos avaliar dentro deste padrão e ver se estamos conformes o que diz a Escritura. Se não estiver, há tempo ainda de voltar e procurar seguir o caminho aberto pela palavra de Deus, para que por ele possamos caminhar e ser este exemplo, este modelo, este homem, esta mulher de Deus, que com a sua vida, o seu procedimento e o ensino que Deus lhe permite transmitir, que haja uma unidade, uma harmonia, uma união de uma coisa com a outra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pensa, reflita sobre este ponto, tire as suas conclusões e glorifique ao Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.